Boa noite, então, a todos. Eu quero pedir licença para fazer uma pequena correção aqui ao irmão Fernando, que ele falou que o cordão fluídico ele nos liga ao nosso espírito. Eu diria que o cordão fluídico nos liga ao nosso corpo, porque nós somos o espírito. Então, cordão fluídico, como já foi antecipado, e alguns de vocês já sabem, é o que liga nós ao nosso corpo material. E, na realidade, esse assunto, cordão fluídico, é um assunto transversal, ou seja, ele está em vários outros assuntos. O cordão fluídico, basicamente, é uma definição e pronto. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui é traçar para todos em que aspectos da doutrina, em aspectos da vida, nós percebemos a existência do cordão fluídico. Pronto. Se pudéssemos dar uma definição, nós poderíamos dizer que é um liame fluídico magnético extremamente elástico que liga o perispírito ao corpo físico. Ou seja, então ele liga o nosso perispírito ao nosso corpo físico. Ele pode ter vários nomes, várias definições, várias denominações, melhor dizendo, de acordo com a corrente filosófica, porque o cordão fluídico não é só um assunto que é tratado no espiritismo, no esoterismo e etc. Então, ele recebe vários nomes: cordão astral, laço fluídico, cordão de luz, fio de prata, cordão perispíritico, e mais outros nomes aí que podemos procurar pela literatura. E essa imagem ela mostra um pouco para nós o que é. Vocês observam que existem linhas ligando o corpo que está no leito, que é o corpo físico, ao corpo que está, como diria, flutuando, que seria o nosso corpo fluídico. E várias linhazinhas, tendo uma mais forte ali no ponto da cabeça. Na realidade, é assim que ele nos liga. Ele nos liga célula a célula, cada célula do corpo perispiritual à célula correspondente no campo do corpo físico. E a ligação é concentrada na parte do cérebro. Quem vê diz que ele se localiza na base do cérebro. Essa ligação ela é feita no momento da fecundação e permanece ligada até o desencarne, até a nossa morte. Ele permanece, então, ele mantém essa ligação. Nada corta, nada pode romper esse liame, essa ligação, porque nós somos detentores da posse do corpo, e essa ligação garante-nos isso. Não importa o que aconteça, enquanto estivermos vivos, a ligação ela é mantida. Ele é anatomicamente elástico, com densidade e diâmetros variáveis. Porque nós vamos ver aqui, para aqueles que não sabem, o nosso espírito se afasta do corpo, ou pode se afastar do corpo, durante o momento do sono, por exemplo. E se ele não tivesse elasticidade, imagina se fosse como uma corda. A corda se esticaria e nós teríamos que parar em algum ponto. Então, ele tem elasticidade justamente por causa disso. Nós deitamos para dormir e o nosso espírito vai aonde quiser. Pode atravessar a galáxia sem problema algum. Qualquer interrupção nesse período de sono, se for o caso do sono, o espírito instantaneamente volta para o corpo para poder responder àquele estímulo que o corpo teve. Então, não importa onde que o espírito se encontre, o corpo desperta, o espírito imediatamente, instantaneamente, ele volta para o corpo. A doutrina espírita faz referência ao cordão fluídico, basicamente no Livro dos Espíritos, na pergunta 135, especificamente, em que Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade
se há no homem alguma outra coisa, além da alma e do corpo. E o Espírito de Verdade responde, há um laço que liga a alma ao corpo. E ele, então, volta a perguntar a natureza do laço e recebe como resposta, é semimaterial. Quer dizer, é um meio termo entre a natureza do espírito e a natureza do corpo. É por meio desse laço que o espírito age sobre a matéria. Então, por que é semimaterial? Nós sabemos que o nosso corpo é material, é completamente tangível. E o corpo material e o corpo espiritual, o corpo perispiritual, ele é fluídico. Não é qualquer um que pode ver. Eu não consigo ver e muitas pessoas não conseguem ver. Então, ele é semimaterial. Por essa razão, porque uma vez que ele liga dois meios diferentes, duas coisas diferentes, ele tem que ter um pouquinho das características físicas de um e um pouquinho das características físicas do outro, para poder fazer a ligação. É por meio desse laço que o espírito age sobre a matéria. Ou seja, o comando do corpo é feito pelo espírito, ele é transmitido através do cordão fluídico. E as informações sensoriais, basicamente, que o corpo recebe do meio ambiente, ele transmite para o espírito por intermédio do cordão fluídico também. Ou seja, ele age sobre o corpo e recebe as impressões do corpo também. Existem situações em que o espírito pode se afastar do corpo. São aqueles momentos em que chamamos de emancipação ou desdobramento. Uma situação em que todos nós afastamos do corpo é durante o sono. Todos nós dormimos e o espírito vai onde quer. O espírito vai soprar onde for que deseja. Ele vai ter com outros espíritos segundo as suas afinidades. Vai se encontrar com outros espíritos. Alguns vão fazer coisas boas, outros vão fazer coisas menos boas. Depende, então, da natureza de cada um. Nós vamos nos encontrar, nós vamos para longe. E nós, então, nesse momento, nós estamos afastados do corpo pelo período em que corre o sono. Existem outros momentos também. Por exemplo, durante os momentos de transe, as pessoas que fazem meditação, que entram em transe, elas também podem se afastar do corpo. São essas as possibilidades. Por que isso? Nós não nos afastamos do corpo quando estamos em estado ativo, porque o nosso espírito, ou melhor, nós, estamos junto ao nosso corpo para atender, para atuar sobre o corpo. Então, se nós nos afastamos do nosso corpo, o corpo, ele, entre aspas, ele perde a atenção nossa. Por isso, então, que sempre que o espírito se afasta do corpo, num momento, numa fase em que o corpo está, de alguma forma, sonolento, ou dormindo, ou em transe. No livro O Problema do Destino, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele diz que o sono é o irmão da morte. O sono é simplesmente o desprendimento da alma. A alma presa na carne, no estado de vigília, durante o sono, recupera a sua liberdade relativa, temporária. Por que ele diz, então, que o sono é o irmão da morte? Porque, do ponto de vista do espírito, ele está afastado do corpo durante o sono e quando nós morremos também. O corpo, durante o sono, o corpo permanece vivo, mas é como se tivesse morto. Ele está ali latente, está ali inerte, de certa forma, né? Durante o sono, ele recupera parcialmente a liberdade, ou seja, ele pode ir a qualquer canto, mas ele tem que voltar, porque existe o cordão fluídico ligando a ele. Por isso que essa liberdade é limitada. Ele pode fazer muita coisa, mas não pode fazer qualquer coisa. As impressões dessas viagens são traduzidas pelo sonho. Nesse estado, o laço fluídico o mantém ligado ao corpo físico, durante o sono, durante o sonho. E, por esse vínculo, as experiências da alma podem transmitir-se ao cérebro. Então, quando nós acordamos,
Eu sonhei. Foram as experiências que tivemos no mundo espiritual durante o sono. Eu não sonhei. Não significa que eu não tenha participado de nenhuma experiência. Simplesmente pode ser que eu não tenha me lembrado, né? Por que eu diria que, quando nós dormimos, nós, espírito, não ficamos do lado do corpo? Porque quem cansa é a matéria. Quem precisa de descanso é o corpo físico. Quem precisa recuperar as energias é o corpo físico. Nós, enquanto espíritos, não nos cansamos. Nós não precisamos do descanso do sono. Por isso que nós passamos a vida preso ao corpo durante a vida. Nos momentos de sono, nós queremos ir para o nosso lugar. Vamos nos encontrar com aqueles que nos são caros. E os sonhos são reflexos dessas experiências. Tá? Na maioria das vezes, os sonhos são alegorias das experiências que passaram efetivamente. Nós sonhamos com alguma coisa, não quer dizer que a experiência tenha sido exatamente aquela. Tem um livro da Zíbia Gasparetto, que eu não recordo o título agora, que conta a cena de um rapaz que, ao acordar, comentou com a mãe que sonhou e comentou o sonho. A autora do livro disse o que tinha sido o sonho. Ele tinha se encontrado com uma pessoa querida dele e ela teria aconselhado ele com relação a determinada pessoa que estava querendo prejudicá-lo, para que ele se precavesse, etc. E ele contou para a mãe, e o sonho dele foi, ele sonhou com a cobra. Ou seja, na realidade, ele não teve essa experiência com a cobra. A cobra foi uma figura que serviu de ilustração para que ele se preocupasse. Tadinha da cobra, né, que não tem culpa de nada. Mas, então, o que acontece é que os nossos sonhos costumam ser alegorias. Logicamente que não são todos, né? Existem os sonhos premonitórios, que, pronto, cada sonho é um sonho. Não podemos... o que nós precisamos saber é que os sonhos são as impressões dessas experiências. Existem pessoas que interpretam sonhos, são médiuns que interpretam sonhos. A alma, quando está emancipada, ou seja, quando está afastada do corpo, ela continua a influenciar o corpo. Lógico, eu tenho o comando do corpo, eu influencio. A marcha dos sonâmbulos à noite, em lugares perigosos com inteira segurança, é uma demonstração evidente desse fato. Ou seja, ele relata aqui, Leon Denis relata que os sonâmbulos, eles não correm risco, porque o corpo, o espírito, está comandando o corpo. Na Bíblia, nós temos diversas passagens em que relata a existência, que demonstra a existência do corpo fluídico, que demonstra a ocorrência da emancipação, do desdobramento. Aqui tem apenas algumas. O rei Salomão, em Eclesiásticos, ele diz: antes que se rompa o fio de prata, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, Salomão foi muito sábio. Ele já tinha conhecimento, ele já sabia da existência desse fio de prata. A propósito, por que ele é chamado de fio de prata? Por que uma das formas como ele é chamado é fio de prata? Porque os videntes costumam ver nessa coloração, ver um fio prateado. Por isso, então, que recebe também esse nome. O profeta Ezequiel também: então o Espírito me levantou e me levou. Ou seja, não veio nenhum Espírito me pegar, efetivamente me levar. Não. Ele veio, pegou o meu Espírito e me levou, enquanto eu estava dormindo, eu estava em transe. O Espírito dele foi desdobrado. Veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale. Então, pronto, ele não fez essa viagem até o vale. Ele foi em desdobramento. Ainda em Isaías,
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva tenaz. Então, todas essas são passagens em que demonstra a ocorrência do desdobramento. E também em Daniel. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, e vi que estava junto ao rio Ulai. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem de que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava. Então, essas passagens relatam experiências espirituais e não materiais. Eles tiveram experiências espirituais com esses espíritos, com esses anjos. E ainda vemos também várias passagens em que José, pai de Jesus, recebe durante o sonho recomendações, como a que era para ele se afastar quando Jesus ainda era bebê. Então, José mesmo ele teve uma série de visões. Existe um efeito que é chamado de bilocação, ou seja, bilocação é uma coisa que não é muito comum que acontece, em que o espírito, ou melhor, nós parecemos estar em lugares distintos ao mesmo tempo. Então, existem alguns casos clássicos disso. Na realidade, isso acontece de uma forma em que, como eu já falei, o espírito se desloca, ele se desloca até uma outra localidade e se torna visível e tangível, muitas vezes. E o corpo dele físico, que estava onde ele ficou, de alguma forma, ele tem que ficar numa situação de transe, porque o espírito não consegue efetivamente agir dos dois corpos ao mesmo tempo. Os casos clássicos que foram selecionados aqui, 3, Santo Afonso de Ligório, ele preparava-se para celebrar uma missa, entrou em transe e apareceu do lado de Clemente XIV, quando jazia moribundo à beira da morte. Então, ele estava para celebrar a missa na igreja e se deslocou para atender a pessoa que estava à morte por alguma razão. Santo Antônio de Pádua também, ele celebrava uma missa na Itália e apareceu materializado em Coimbra, para defender o seu pai num processo criminal. Então, ou seja, ele foi visto cá e foi visto lá ao mesmo tempo. Né? Essas pessoas foram canonizadas também por causa disso. Ou seja, isso para a Igreja Católica foi considerado como um milagre. E uma outra situação, que é muito interessante para quem não conhece, de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier dizia que ele era um exímio piloto. E ele estava fazendo uma viagem no Oceano Pacífico, uma tempestade, e a embarcação que ele estava tinha junto uma outra embarcação atrelada, amarrada. E como a tempestade era muito forte, o risco dos barcos se chocarem e naufragar, eles soltaram as amarras e o outro barco se perdeu. Passado depois a tempestade, que a embarcação maior encostou, queria procurar o barco foi encontrado atracado na ilha. E o que aconteceu efetivamente foi que o São Francisco Xavier ele pilotou a outra embarcação. E o que as pessoas das embarcações falaram? Da outra embarcação maior. Mas não é possível, ele não saiu daqui, todos nós vimos eles aqui, e os que estavam na outra embarcação, não. Nós vimos ele pilotar o barco e navegar o barco em segurança até a ilha. Então, é uma situação em que o espírito, por sua capacidade, ele consegue fazer isso. Né? Não é qualquer um, eu não tenho essa capacidade de fazer isso. Precisa ter um motivo também importante. Nós somos donos do nosso corpo. Nós não somos proprietários dele, né?
porque nós morremos e entregamos ele para a terra. Nós nós comandamos o nosso corpo. Nem nos momentos de possessão nós perdemos isso. Nós temos que ter consciência disso. O nosso corpo é sempre nosso, mesmo nos momentos de possessão. O que acontece? Ele usa o corpo, o espírito que obsidia, usa o corpo do espírito obsidiado, da pessoa que está sendo obsidiada, como pertencer, ou seja, ele assume o controle, porque a pessoa, por alguma fraqueza, né, nós, para passar por processos obsessivos, nós estamos enfraquecidos, é claro. Então, nós estamos tão enfraquecidos que nós não conseguimos nem comandar o nosso corpo, e nós permitimos que o espírito obsessor venha assumir os meus centros nervosos, e, como se eu fosse uma marionete, e ele comanda o meu corpo, mas o corpo continua sendo meu. Aquele espírito que está me obsidiando, ele sabe muito bem disso, ele só está usando. O corpo físico ainda está ligado à vítima, ao espírito sofredor. O obsessor, então, como está escrito, ele combina os fluidos dele, do perispírito dele, com o da vítima, com o do sofredor encarnado, e então ele se introduz com a vontade sobre o corpo dele. E isso pode acontecer durante a vigília também, porque, em face do meu enfraquecimento, eu, a qualquer momento, permito que o espírito que assim queira venha assumir o controle do corpo. Mas nós temos que ter a consciência de que o corpo é nosso, né? O nosso corpo, nada consegue romper esse laço fluídico, nada. A única coisa que pode fazer romper o laço fluídico, ou seja, ninguém pode chegar com uma tesoura e cortar o laço fluídico. A única coisa que pode fazer romper é o desencarne, é a morte. Então, se alguém vier me matar, me dar um tiro no peito, logicamente que por consequência da minha morte, o meu cordão fluídico vai se romper. Mas ninguém consegue, por intenção, por vontade, eu vou romper o cordão fluídico daquele cidadão. E fazer isso não é possível. Então, o nosso cordão fluídico, ele é desligado somente no momento da morte. Aí tem um mecânico ali desligando o cordão fluídico do camarada que está desencarnando. Isso é comum acontecer, ou seja, nós, quando desencarnamos, nós recebemos auxílio para que isso aconteça. É muito incomum, é muito raro em que a pessoa sozinha desencarne e se desligue, sozinha. Todos nós precisamos de auxílio, de ajuda. No livro Céu e Inferno, no capítulo 1, o item 4, Allan Kardec diz: a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Então, o laço fluídico vai se desligando, órgão por órgão, parte a parte, e só depois que o último laço, o último liame for rompido, é que a morte efetivamente é concretizada, é finalizada. E ele continua: a sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar. Então, a questão do rompimento ser ou não penoso, ser mais ou menos penoso,
está ligado com a forma que nós morremos. É natural que, se nós morremos num acidente, é uma coisa mais drástica, mais trágica, e vai haver o rompimento é mais brusco do que a pessoa que está, por exemplo, doente, e os laços vão se rompendo, vão se rompendo. Uma pessoa que morre de forma natural, os laços vão se rompendo mais devagar. Então, a situação de pesar é maior ou menor de acordo com a circunstância em que a morte ocorre. No Livro dos Espíritos, na questão 155, fala sobre isso. Como se opera a separação da alma e do corpo. E os espíritos respondem: rotos os laços que os retinham, ela se desprende. Então, ou seja, nós estamos ligados ao nosso corpo até que o último fio se desligue. E aí nós podemos ir de vez, né? Acontecem situações em que, em função da condição em que a pessoa vive, ela não consegue se desligar completamente. As pessoas que são ligadas ao mundo material, que são ligadas à matéria, elas vão ter dificuldade de se desligar, de se desprender. As pessoas que são muito ligadas às sensações físicas também vão ter dificuldade de se desligar. As pessoas que têm apego às outras pessoas ou às coisas, ela não quer ir embora. Ela quer ficar aqui, ela quer ficar. Então, ela não se desliga. Há casos em que a pessoa desencarna e o espírito fica ao lado do corpo na sepultura, vendo o corpo se decompor, e não consegue romper os laços, porque ele quer permanecer ali, ele não quer sair. Muitos espíritos nem percebem que o seu corpo se decompôs. Continuam ligados ao corpo. E ainda, então, na mesma questão, a separação se dá instantaneamente, por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida ou a morte? Ou seja, poderíamos colocar uma linha assim, e desse lado da linha eu estou vivo, daquele lado da linha eu estou morto? E os espíritos respondem: não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não quebram. Para nós que estamos na Terra, nós vemos a pessoa morta. Morreu, os médicos declaram a morte, existem as condições que a medicina afirma que ocorre a morte, e para nós, então, está morto. Só que nós não sabemos, nós não vemos que o espírito ainda está ligado, ainda permanece ligado ao corpo, e passados 1 ou mais dias é que completa o desligamento. Eu vou relatar aqui um caso de um livro que André Luiz fala sobre isso. Palhano Júnior diz que o cordão fluídico é a última ligação que se rompe com a libertação do espírito no momento da morte do corpo. Então, como eu estava falando sobre o auxílio ao desencarne, esse relato de André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala sobre o desencarne de Dimas. É uma passagem relativamente grande, aqui vai ser muito bem resumido. Ele, durante a vida na Terra, ele teve uma vida pobre, humilde, trabalhou pesado. Isso não é nada demais, porque muitos de nós fazemos a mesma coisa, né? Mas ele teve a mediunidade, ele usou a mediunidade a serviço do bem de todos. Ele era uma pessoa voltada à família, mas ele aproveitava todo o tempo possível para a causa da caridade mediúnica, no caso dele. Então, ele sempre disposto, levava uma vida e tal, e a saúde dele foi se debilitando por conta dessa dedicação.
a ponto que ele, durante na fase final dele, André Luiz conta que ele se encontrava em dolorosas condições, que ele estava com problemas em diversos órgãos, ele estava realmente, foi uma morte dura para ele. E ele conta, então, o que se aconteceu lá. Por conta dessa condição especial desse espírito Dimas, pessoas do mundo espiritual vieram até ele auxiliar no desencarne, para que o sofrimento dele fosse reduzido. E André Luiz conta que o Dimas desencarnado, ou seja, o espírito de Dimas, elevou-se alguns palmos acima do Dimas cadáver, acima do corpo dele, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro da matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Como naquela primeira figura que nós vimos, se desprendeu do corpo. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação ainda era incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. Então, observa que nessa situação específica, a equipe espiritual não quis desfazer todos os laços naquele momento. Quis que ele ficasse ainda mais um dia para que ele pudesse, então, estar em melhores condições para que o laço fosse rompido. Porque nós estamos ligados ao nosso corpo. Se nós rompemos, há, de uma certa forma, um choque. Uma outra experiência que é relatada é no livro Voltei, de Irmão Jacó. Esse, sim, é uma situação, é uma passagem que vale a pena ler. É uma passagem relativamente grande. Irmão Jacó, ele na Terra, ele foi o Frederico Figner, e ele relata pessoalmente a passagem dele, os momentos finais da vida, ele espírita, consciente de tudo que acontece, ainda, mesmo assim, com aquelas incertezas do desconhecido, da morte, porque, por mais que nós estudemos, por mais que nós sabemos, nós, às vezes, passamos por esses questionamentos. E ele conta, então, como que aconteceu até ele morrer, né, fisicamente falando, ele morrer, e lá do outro lado, a equipe de Bezerra de Menezes vindo ajudá-lo no desencarne. A filha dele também, junto dele, pegou ao braço e ele conta tudo o que aconteceu. É uma cena linda, vale a pena ler, emociona. Esse livro, às vezes é difícil de encontrar à venda em papel, mas na internet é muito fácil de encontrar. Vale a pena que façamos essa leitura, conhecer essa passagem. É muito interessante. Voltei. E o título do autor espiritual é Irmão Jacó. Autodesligamento é uma coisa muito rara, excepcional. Dizem que Eurípides Barçanufo, ele não precisou de ajuda para libertar-se dos laços que ele tinha com o corpo. Ele morreu jovem, morreu com 38 anos, e diz que ele, logo após a morte, ele já estava dando comunicações, né? Mas Eurípides Barçanufo é um espírito de escola, né? Então, explica a razão disso. Hoje, ele cuida, ele é responsável por um hospital no mundo espiritual, o Hospital Esperança, em que ele atende principalmente os casos de pessoas que encarnam com o objetivo de se encontrar por intermédio da religião, principalmente do espiritismo, e falham. E esse hospital recebe essas pessoas para ajudar. As obras de Hermance Dufour falam bastante a respeito desse hospital.
pronto, nem tudo são flores. Existem as mortes traumáticas. Aqueles que se suicidam, por exemplo. É lógico que ninguém nasce para se matar. Ninguém nasce para se matar. Qualquer um que comete suicídio, ele está descumprindo uma lei de Deus. Não podemos imaginar essa possibilidade de um suicídio ter sido planejado na espiritualidade antes de nascer. Ninguém tem o direito de tirar a vida, muito menos a própria. E então, por conclusão, quando alguém comete suicídio, ele rompe esses laços bruscamente. Porque, normalmente, uma morte por suicídio também é uma morte traumática. Né? Nós sabemos do caso do Camilo Castelo Branco, vocês devem saber quem foi, né? Foi um escritor, foi o primeiro escritor português que viveu exclusivamente do dinheiro dos livros dele. E ele é o personagem principal do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Ele conta o que aconteceu com ele. Ele era o escritor, então, como sabemos, e em determinada fase da vida ele foi ficando cego. E ele, por não conseguir lidar com isso, porque não conseguiria mais escrever, ele, desesperado, então, ele deu um tiro na fronte e se matou. Então, percebam que o fato dele estar ficando cego foi planejado. Foi planejado. E tinha uma finalidade. Não sabemos qual é, mas tinha uma finalidade, em que ele pudesse, através da cegueira, continuar o progresso que ele deveria ter. Mas ele resolveu interromper, cometendo suicídio, e, naturalmente, a morte ela foi instantânea. Os laços fluídicos são rompidos instantaneamente e o sofrimento é muito grande. Outros casos também são os casos de acidentes. Acidentes rodoviários, por exemplo, em que nós vemos as situações, a situação do acidente, que é muito problemática. Então, nesses casos, a morte, porque também a espiritualidade não está preparada, não sabe que aquilo vai acontecer e não pode nem tentar acudir. São casos em que isso acontece. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Naturalmente, nós não pensamos em suicídio, essas coisas, não é nesse caso. Nós temos que pensar em função da nossa forma de viver. Como eu disse, as pessoas que têm uma ligação muito forte com a matéria, elas têm a tendência de ter a dificuldade de se desligar depois de morrer. É natural, nós estamos presos às coisas, né? Eu tenho meu quarto com as minhas coisas, não sei o quê, minha casa, meu dinheiro e meu não sei o quê, e eu não quero deixar. Eu vou deixar para não sei quem, eu quero ficar com eles. E isso dificulta, né? Como eu digo, o caixão não tem gaveta, né? Então, não temos nada que podemos levar. Eu digo que nós só podemos levar duas coisas. O que nós podemos colocar aqui e o que nós podemos colocar aqui. Ou seja, nós podemos levar o conhecimento que nós adquirirmos e os sentimentos que nós desenvolvermos. Isso nós podemos levar. Então, quanto mais nós pudermos angariar a nível de conhecimento e sentimento, tanto melhor. Então, resumindo, como eu estava dizendo, situações em que o corpo físico tenta reter o espírito nos momentos finais da desencarnação, apego à vida material e aos seus gozos efêmeros. Imagina aqueles glutões. Ele morre, ele vai perder tudo aquilo, então ele quer ficar. Medo da morte também, eu não tinha dito ainda, fantasias religiosas sobre o inferno. Eu vou para o inferno, vou enfrentar o capeta lá no caldeirão. E a pessoa fica com medo e não quer ir, então fica querendo retardar as coisas.
temor do desconhecido, eu não sei o que eu vou encontrar lá. As culpas, eu fiz isso no passado, eu fiz aquilo, quando eu morrer, eu vou pagar tudo, eu vou sofrer por causa disso. Né? Quando eu penso a respeito da culpa, eu penso na culpa como um fato jurídico, ou seja, aconteceu determinada coisa, eu fiz determinada coisa, aquilo é um fato apenas. Um dia, Deus vai me dar a oportunidade, vai me convocar, para dizer a verdade, para reparar essa falta minha. Então não adianta eu ficar preocupado com ela agora. Eu errei, o importante é eu me preocupar em não errar novamente, não cometer o mesmo erro novamente. Isso é que é importante. Agora, eu vou ficar me penalizando porque eu fiz alguma coisa de errado ontem, antes de ontem? Não. Na hora eu tinha que ter tido atenção para não cometer, mas foi cometido, pronto. Eu posso reparar o que eu fiz agora? Se eu posso, tenho que reparar. Se eu não posso, é irreparável, pronto. Eu vou fazer o melhor agora que eu possa, daqui para frente, porque um dia Deus vai me chamar à responsabilidade. A minha consciência vai me chamar à responsabilidade. E quanto melhor eu agir a partir de agora, melhor vai ser a minha condição na hora de reparar o mal que eu fiz. Então, observem que o desespero, se remoer pela culpa, só aumenta o prejuízo. O temor ao desconhecido. Nós viemos de lá. Não é desconhecido, nós apenas não nos lembramos. É importante nós lembrarmos que, quando nós nascemos, aqui na Terra está todo mundo feliz porque nasceu um bebê, mas lá no mundo espiritual está todo mundo chorando. Porque nós vamos para a Terra, vamos entrar na carne, vamos sofrer, vamos passar por provas, por dificuldades. E acontece o contrário quando nós desencarnamos. Enquanto está aqui todo mundo chorando porque a pessoa morreu, lá no mundo espiritual está todo mundo feliz, festejando, porque regressou à casa, terminaram-se aqueles momentos de provação, aqueles movimentos de dificuldade, e agora tudo fica melhor. Então é isso que nós temos que nos lembrar. O contato com os agentes de putrefação da natureza também, quando o espírito fica retido no corpo físico. Então, nessas situações que eu relatei, em que o espírito não se afasta. Eu tive contato com um espírito numa reunião mediúnica, em que ele era muito jovem, e ele estava num baile, numa festa, e foi experimentar uma droga. Foi a primeira vez que ele experimentou. E desencarnou por causa daquilo. E ele era muito vaidoso, muito ligado à sua aparência, e ele não conseguiu se desligar. Passou uma série de anos, que não foi relatado quanto, uma série de anos junto ao seu corpo, ao caixão dele, ficou na sepultura dele, preso ao seu corpo. Então, nós temos que ter essa consciência, nós temos que desenvolver essa consciência. Nós temos que desenvolver essa consciência para, quando nós morrermos, temos que ir embora. Eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, não. Meu lugar não é esse. Então, nós temos que ter isso sempre em mente. O caráter das pessoas, as posturas da pessoa durante a vida, a falta de religiosidade, tudo isso ajuda a que o rompimento do laço seja mais difícil. André Luiz conta a dificuldade que ele passou quando desencarnou, né? O grande trauma que ele tinha na região abdominal por causa do desregramento dele com a alimentação. Então, eu tentei aqui passar para todos um pouquinho sobre onde nós observamos a existência, onde constatamos a existência do cordão fluídico. Em que o cordão fluídico, em que situações da vida o cordão fluídico ele está relacionado, o que acontece no rompimento. Eu espero ter trazido a todos aí um pouquinho de luz. Isso, naturalmente, que é muito extenso. Eu já fiz um resumo muito grande ao preparar isso aqui para vocês. E eu queria agradecer a todos a atenção, terem me ouvido.
e eu queria pedir licença para fazer um agradecimento, porque nós que viemos aqui à frente, que somos convocados, que somos convidados a vir aqui na frente, nós temos que preparar as palestras para vocês, e nós não somos sabedores de nada. Nós temos que estudar, nós temos que aprender, para poder trazer um pouquinho para vocês. E isso é muito importante para nós, ou seja, essa oportunidade de estar aqui passando para todos os assuntos relacionados à doutrina espírita nos fazem estudar, nos fazem buscar alcançar o conhecimento para poder passar para vocês. Isso é muito, muito importante. Naturalmente que a responsabilidade passa a ser maior, né? Porque uma vez que nós temos conhecimento das coisas, qualquer erro é menos desculpável, né? Mas o risco vale. A alegria de estar aqui passando um pouquinho a experiência do que a gente estuda, transmitindo um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita, é muito gratificante. Eu queria agradecer, então, a todos, agradecer principalmente à espiritualidade e a Jesus pela oportunidade.